todos. Para quem não me conhece, eu sou Iracema do Centro Fraterno Luz e Caridade. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com muita paz. A todos nós, esteja você onde estiver, com quem você estiver, no estado onde você estiver, na cidade onde você estiver, no país onde você estiver, porque essa frequência, ela vai além paredes e além fronteiras. Quero também falar que hoje nós teremos a vibração das águas, com o consórcio dos nossos irmãos espirituais. Boa noite, Pi! Que bom ter você aqui conosco. Então, eu quero dizer a vocês que eu tenho recebido vários WhatsApp agradecendo as vibrações, pessoas que melhoraram muito com essas águas, com essa vibração das águas. Nós vamos fazer uma oração, coloque um copo de água ou uma garrafa de água. Se não for você, se você quiser mentalizar uma pessoa, coloque o nome da pessoa embaixo do copo, embaixo da garrafa, e depois ceda para ela a água, se ela aceitar. Mas nunca esqueça, os nossos irmãos espirituais estão aí vibrando por todos nós. E o Pai, Ele não nos abandona jamais, em nenhuma situação. Vou chamar a nossa irmã Luciana agora. Cadê Luciana? Cadê você, Lu? Enviei a solicitação para a Lu. Boa noite, Glória. Glorinha. Boa noite, meu povo. Hoje deu certo, de primeira. De primeira, né, Lu? Que bom. Você, tudo em paz? Tudo bem, deu tudo bem. Saudades de todo mundo, tudo em paz. Muita, não fale saudade não, que saudade bate e dói no coração, mas a gente sabe que é por uma boa causa, né? Para a gente se cuidar, cuidar do outro, enfim, né? Precisamos ter. E de certa forma a gente só sente saudade de quem a gente gosta, né? De coisas boas, então significa tem muita coisa boa aí por a gente sentir saudades E agradecer, do Centro Fraterno da nossa família, e agradecer, porque a gente tem internet. É com você, Lu. Jesus te abençoe e te ilumine. Amém. Amém. Bom, como sempre, né? Que eu brinco, que trabalho no Centro Fraterno, é missão dada, missão cumprida. Então, mais uma live, mais uma palestra, digamos assim, que eu vinha trabalhando, acredito eu que nunca é por acaso, e aí do nada Iracema me joga um negocinho lá no Zap, e eu digo, interessante, dá uma live, brincando. E ela fez assim, é com você, né? Eu, tá certo. E aí, quando eu fui buscar, né, nos meus arquivos, algumas coisas que eu já estava com vontade de falar, mas aquilo ali, a gente tem um tema, mas vai empurrando, né? Não tem data, não. Mas aí, Dona Iracema me joga, junto com a espiritualidade, acredito eu, essa nova oportunidade de estar aqui falando. E aí eu maturei algumas coisas, né? Trabalhei, estudei mais a vontade que eu estava de falar sobre esse tema, junto com a pesca de Iracema, que foi uma fala de Anete Guimarães, que é muito importante também. E aí eu falei para a Iracema, bota o tema aí, a fala positiva e seus benefícios. Só que eu ainda vou acrescentar, eu não quis mudar o folder, mas eu vou colocar ações também, a fala e as ações positivas e seus benefícios. Então, a proposta hoje é olhar de um outro ângulo, a nossa vida. Normalmente, a gente tem a ideia de falar das coisas que não estão legais. Do que está doendo, do que não está prazeroso, do que está difícil. E aí, estudando, eu venho observando que isso, na verdade, só faz a gente crescer a nossa dificuldade. Então, vamos pensar por um outro ângulo. Se não é para pensar no negativo, automaticamente a gente pensa no positivo, né? E aí,
essa fala de hoje é justamente para, como eu sempre trago, para a gente refletir se vale a pena pensar dessa forma, se vale a pena pegar algumas palavras, algumas coisas que sigam para cada um. Então, através da fala, do pensamento, das nossas ações, podemos criar caminhos de bem-estar, de autoafirmação, de satisfação de viver, né? Ah, Luciana, mas então a gente não vai falar de sentimentos negativos? Claro que vai. Todo sentimento é importante, todo sentimento é válido. Falar do negativo, falar do positivo, falar. O falar é curador. É importante que a gente fale. Quando a gente não fala, como eu até falo para os meus pacientes, a gente fica com aquilo entalado. A gente nem cospe e não engole. Então, logicamente que isso não vai fazer bem a ninguém. Vamos falar? Sim. Mas vamos começar a observar o que é que está paralisando. Porque quando eu penso, quando eu falo, quando eu tenho uma ação no lado negativo, alguma coisa está me fazendo viver intensamente naquela negatividade. Mesmo que seja porque eu quero solucionar um problema. Mas eu estou focando no problema e não na solução. Então, é observar mesmo o que eu estou falando, o que eu estou pensando, como eu estou agindo. Será que eu estou sendo otimista? Será que eu estou sendo grato? Porque, de certa forma, se a gente pode pensar positivo, a gente também pode pesar negativo. Então, vai valer a pena o que a gente quiser pesar melhor. E alguns estudos, né, como a gente vem observando, vem trazendo de que valorizar o nosso potencial, criar uma qualidade, atingir a nossa potência máxima. Então, quanto mais a gente ter qualidades no nosso pensamento, qualidades na nossa fala, mais a gente vai conseguir atingir o que nós somos de direito de positivo. Eu vou até falar, mas normalmente eu costumo falar assim, né? Tem coisas que parecem igual massa de pão. Quanto mais a gente bate, mais cresce. Então, se eu estou focando o lado negativo e eu estou batendo naquela tecla, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir ou ele vai aumentar? Vai ficar, né? Enfim. Não estamos falando aqui de que vamos crer numa vida perfeita, de que não tem nada errado, que vai ter um mar de rosas. Estamos falando aqui de altos e baixos. Estamos falando de que a gente pode acreditar de que os nossos movimentos obscuros, negativos, pode gerar um movimento positivo. E isso é acolher o que estamos vivendo, não o que nós somos. Então, por exemplo, eu não sou o que está acontecendo no mundo. Eu estou vivendo, junto com todo mundo, o que está acontecendo. Mas eu não sou o Covid, eu não sou a minha dor, eu não sou a doença, eu vivo isso. E é importante que a gente acolha. Mas eu preciso me perguntar o que é que vale a pena. Me questionar o que está sendo funcional para mim. Está sendo funcional para mim eu ficar repetindo sobre esse assunto, falando sobre isso o tempo todo, vendo um monte de notícias repetitivas sobre isso? Eu sei que existe, eu sei que a gente precisa ter cuidado, eu preciso ter o positivismo, mas ao mesmo tempo eu não preciso ter aquela carga negativa que o meu pensamento, junto com esse lixo tóxico mental, faz a gente gerar em nosso ser. Então, reconhecer as nossas qualidades, reconhecer que eu tenho coisas positivas a acrescentar para mim e para o outro, faz com que as nossas respostas positivas criem cada vez mais. Tem uma coisa também que eu acho muito importante trazer, que é chamada crença limitada, né? A crença que é uma crença que a gente acredita que seja verdade. Então, a gente crê naquilo ali e pronto. E quando eu ouço muitas pessoas falando assim, esse negócio de ficar falando toda hora só no positivismo, é muito, como é que fala? Clichê. É muita frase de autoajuda. É clichê. Muito clichê, muita frase de autoajuda, muita frase de caminhão. Só que, como todo preconceito, eu estou julgando algo que eu não conheço. A tecnologia, o avanço, né, o crescimento, ele não foi só para o lado tecnológico. Existem estudos baseados em um monte de coisa na ciência que cada vez mais traz para a gente uma nova ciência, uma nova aprendizado. Se eu tenho vontade de aprender ou não, é diferente. Agora, se eu tenho um pré-julgamento de algo que eu não conheço, aí o errado não é quem está falando, o errado é quem não conhece. Então, eu convido as pessoas a estudar um pouco mais sobre a questão do pensamento positivo. A gente fala muito da psicologia positiva, da educação positiva, que a gente lê e fica parecendo assim, mas isso Gente, isso faz sentido.
Quer ver uma crença que é todo mundo, que um monte de gente acredita? Ah, eu apanhei tanto e tô aqui, por que que eu não posso? Tá, eu apanhei tanto, eu tô aqui, mas quantas coisas estão dentro de mim, acumuladas, por estar adoecidas por uma infância que eu tive, ou por uma adolescência que eu tive, e que eu atendo um monte de adulto com um monte de problemas emocionais. E se eu já vi que isso não faz bem para mim, por que que eu vou repetir isso para meu filho? Então eu vou tentar, como toda crença, a gente acredita de estar fazendo o certo, mas eu vou fazer uma avaliação. Se aquilo que eu estou pensando é o correto, se aquilo que eu estou falando para o meu filho é correto, será que é correto para eu falar para meu filho, ai, faz alguma coisa, é inútil? Opa, pera lá. Será que é isso? Vale a pena eu falar? Uma outra coisa que, não abrindo o campo, porque eu não estou aqui para questionar nada, mas tem algumas pessoas que falam assim, ah, não pode chamar o menino de danado, não, porque o danado é o nome do outro lá, do cão, né, sei lá o quê. Aí eu me questiono sobre o seguinte, será que o que pesa é o que a gente fala ou é como a gente fala? Porque eu posso simplesmente dizer assim, nossa, Pedro Leonardo é danado, viu? Ave Maria, que menino. Eu estou trazendo para ele uma conotação de uma palavra julgada errada, mas com a fala querida, com uma leveza, com uma inocência. Agora, se eu falar assim, Ave Maria, que menino de Deus, viu? Só Jesus nessa causa. Eu estou falando o nome de Deus, eu estou falando o nome de Jesus, mas a forma que eu estou falando é uma forma negativa. Eu estou julgando, eu estou criticando. Então, o convite que eu faço não é que a Luciana está falando a verdade absoluta, não. Mas é que a gente pense no que a gente está falando, da forma que a gente está falando. Porque, às vezes, a gente está abençoando com palavras ditas não abençoadas e, às vezes, a gente está amaldiçoando com palavras ditas abençoadas. Então, que a gente possa observar isso. Que a gente possa estudar sobre a ciência que faz nós nos sentirmos melhores no bem-estar e não simplesmente se queixar naquela crença limitante. Que nada mais é, desculpa, do que acreditar naquilo que eu acredito, naquilo que eu acho que é correto, que tá certo. Então eu internalizo como verdade e acabou. E não, tem muita coisa que pode ser questionada. Por exemplo, quando a gente ouve muito, ah, você não vai dar para nada, ou então, ah, eu não consigo, a felicidade dura pouco, tudo precisa ser perfeito para eu estar feliz, a grama do vizinho é mais verde, eu sou velho demais para isso, eu não vou mudar de emprego porque eu não vou achar um emprego bom, esse casamento tá ruim, mas ruim com esse, pior sem esse. Nossa, que frase, né? Que a gente crê nisso, ruim com esse, pior sem esse. Então a gente vai entrando num mar de lama emocional sem se perceber. E aí eu preciso me questionar o que realmente eu quero para minha vida. No espiritismo, quem é espírita, quem estuda, diz assim, um Kardec pergunta aos espíritos, né? Quanto que os espíritos influenciam em nossas vidas? E a resposta é muito mais do que a gente imagina. E aí eu trago essa reflexão para que a gente pense quanto nossas palavras, nossos pensamentos e nossas ações influenciam no nosso ser. Muitas vezes, muito mais do que a gente imagina também. Então eu não preciso ser espírita para compreender isso. Eu posso não acreditar no espiritismo, mas quando eu entendo, quando eu estudo, quando eu acredito que a minha fala, que o meu pensamento, que a minha ação, que o meu julgamento faz sentido quem eu sou hoje, a gente já começa a compreender um monte de coisa. Porque a ciência está trazendo cada vez mais de que nós somos muito mais movimentados pelo nosso cérebro do que o que a gente imagina. Quer ver uma coisa? Aí vem a pesca, né, que Irá passou. Quem nunca falou assim, eu acho que eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar. Aí eu vou me questionar, será que essa palavra tentar, ela é positiva ou ela é negativa? Bom, quem fala essa frase pode se considerar que está falando algo positivo. Porque eu tentar, pode se considerar que está falando negativo. Porque eu tentar traz pra gente algo como se fosse difícil, inalcançável, pesado. O cérebro entende que existe um impedimento ali. Eu vou tentar. Nossa, chega a dar um cansaço. Então as nossas emoções simplesmente travam ali. Aí eu posso pensar em outra palavra. Posso pensar em experimentar. Eu vou experimentar fazer uma live.
eu vou experimentar falar, eu vou experimentar não ficar tão nervosa no início, porque apesar de algumas pessoas acharem que não, mas estar aqui na frente não é fácil. Não era fácil estar lá com o microfone lá no centro, estar aqui falando não é fácil. Mas eu me entrego de corpo e alma. Não estou pretendendo ser perfeita, não estou buscando isso. Eu busco ser cada vez mais perfeita para mim mesmo, mas eu não estou buscando perfeição. Então, eu venho. Então, eu vou experimentar. Se der certo, massa. Se não der, valeu a experiência. Mas tentar já é um pouco mais pesado. Então, vamos observar que talvez nas nossas frases, inclusive eu mesma agora na live, posso falar coisas contradizendo aquilo que eu estou dizendo no contexto do assunto. Porque isso é um vício de linguagem, é uma forma da gente falar que nós não estamos falando que de uma hora para outra vamos mudar. A gente está falando de uma oportunidade, da experiência de tentar. Diga. E quando você fala assim, tentar, eu vou tentar, você já abre uma brecha para você não conseguir. Sim. Então, eu vou tentar. Então, se você disser, eu ainda não fiz, e ainda é uma palavra poderosa, eu ainda não fiz, mas vou fazer. Ela roubando a minha live. Veja só uma coisa dessa. Já ia botar pro povo para pintar, lá vem Iracema falando. Olha que situação, minha gente. O bom de live é que a gente ficava lá no fundo reclamando com ela, agora a gente fala na hora. Bom, exatamente, né, Ira? O eu ainda, por exemplo, eu ainda não tenho um carro, eu ainda não tenho uma casa. O ainda, ele é positivo, porque ele está me dando a oportunidade do cérebro pensar que é um desejo de que alguma coisa aconteça. Oi, filho. Outra parte. É um desejo de que alguma coisa aconteça. Então, o nosso cérebro traz emoções que direciona para o positivismo. Mas, até como a Nete fala, né? Cuidado com eu ainda. Eu ainda não sofri um assalto, eu ainda não sofri um acidente. Então, esse ainda também ele pode ser por uma outra questão. Mas a gente precisa se avaliar o que a gente está falando, o que a gente está pensando, para que lado a gente está levando o positivismo. Algumas palavras paralisantes. O difícil. É difícil fazer uma live. Gente, substitui, coloca complexo. É complexo estar aqui, é complexo estudar, é complexo dividir, né? Agora mesmo, eu me dei conta, Iracema, que era 7h40. Eu fiz, gente, como assim? Porque eu estava atendendo, estava fazendo meus atendimentos, e para mim já eram as 6 horas da tarde, passou o horário. Então, foi complexo estar aqui, né? Cada um sabe da sua rotina, mas eu quis experimentar, eu gosto de fazer isso, eu faço com amor. Então, que a gente não fale, não foi difícil, porque não é uma obrigatoriedade. Então, que a gente possa trazer palavras de afeto, de conexão para o nosso cérebro. Às vezes a gente fala também como assim no passado, né? Eu gostaria, eu queria, eu poderia, eu deveria. E aí o cérebro vai raciocinando o seguinte, nossa, isso daí pensa no futuro, um negócio, um tempo infinito, né? É desfavorável, porque eu nunca tenho um tempo exato, eu não tenho uma lógica, um foco ali. Eu poderia estudar, poderia, mas já estou aqui no meio do caminho, né? Mas não, eu quero estudar, eu posso estudar, eu gosto de estudar. Então isso tudo a gente vai trazendo para o cérebro uma certeza de que alguma coisa vai dar certo, do real, do aqui, do agora. Eu vou dar conta, eu quero que dê certo, eu vou resolver, né? Eu costumo dizer, quando eu decidi ter filho, eu fiz, eu vou ter e vamos ter e acabou, né? Aí eu ainda estou naquele processo lá atrás, da segunda opção do queria, né? Porque eu tenho medo de falar que eu quero, porque o negócio funciona. Mas, né, dona Iracema, a gente aqui, resenhas internas. Então, se a gente tem medo do negócio, a gente meio que se boicota. A gente fala no processo que deixa distante. Mas se eu tenho certeza do que eu quero, se eu realmente quero aquilo, eu preciso colocar no presente para o meu cérebro entender que o processo é agora, é já. Eu tenho vontade, eu tenho garra. É uma afirmação. Uma outra coisa que a gente pode pensar no mas, né? Normalmente a gente também usa o mais para justificar uma segunda. Ou seja, eu gostei da live, mas poderia ser melhor. O cérebro, ele não entende o eu gostei. Entende que poderia ser melhor. Então, a gente vai raciocinando sempre
contradizendo com o mais na primeira frase, na primeira palavra, né? Alguma coisa do tipo. Então, que a gente possa perceber quantas vezes nós nos criticamos e criticamos o outro. Porque muitas vezes, em vez de as pessoas estarem prestando atenção na live, na palestra, no que está sendo falado, tá olhando o que está sendo escrito, tá olhando o que... E eu não estou falando das brincadeiras, não, porque inclusive até eu participo, mas das críticas. Às vezes as pessoas estão aqui observando, assistem para criticar. Tá perdendo tempo, tem um monte de coisa bacana pra gente ouvir, pra gente achar, pra gente conquistar. Então, em vez de ficar se criticando e criticando o outro, que a gente coloque esse mais como poder positivo e não como negativo. Ou seja, mais uma vez falando, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente age, influencia muito mais do que a gente imagina no nosso ser. Outra palavra que a gente pode estar falando, que traz uma sensação de estar longe, de pessimismo, o nunca. Tem até aquela frase, né? Apague mesmo, viu, Júnior, que você tá cheio de palhaçada hoje. cheio de leotria ele hoje. Quando a gente traz a sensação de longe, né? Eu nunca, tem até aquele ditado, nunca diga nunca, né? Por quê? Porque a gente precisa saber que talvez, quem sabe, aconteça. Eu não posso dizer, nunca farei uma live. Não era para mim até certo ponto. Inclusive, foi uma das coisas que eu conquistei na quarentena. Eu não fazia, eu não, né? Já tinha sido convidada por algumas questões de trabalho e eu... Ai, gente, né? E não, me joguei e me jogaria 1000 vezes mais. Então, e a Iracema, que mesmo que sabe disso, né? Estar aqui para ela também foi um sacrifício no sentido de aprendizado. Então, eu não posso dizer nunca. Se eu tô a fim de experimentar, se eu tô a fim de aprender, de colaborar, que eu me permita, que eu me coloque como quem sabe, talvez um dia, mas eu não posso me limitar naquela crença ali que eu não vou conseguir. E aí, aquele clássico não, né? A gente não pode falar de negativismo e não deixar de falar do não. O cérebro não reconhece o não, minha gente. Quando eu falar aqui, não pensem na flor, não pensem no girassol, não pensem no elefante branco. Vocês já pensaram, né? Então, não reconhece. A gente precisa, o não, ele funciona como coisas, como ação. Eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não gosto. Ações limitadas. Mas quando eu digo, não suba no sofá, Pedro, ele já subiu. Quando eu dou a ordem para ele, desça do sofá, desça da cadeira, fique em pé, ele está respondendo, o cérebro dele, porque a gente fala a ele como se fosse a pessoa ouvindo uma ordem. Na verdade, gente, o que a gente está falando é do cérebro. O cérebro entende essas mensagens. Então, quando eu digo desça, o cérebro entende para descer. Quando eu digo não suba, ele ignora o não e ele só entende o suba. Então a gente precisa, como o Pi está falando, né, eliminar o vocabulário das palavras que não levam ao extremo, buscar o equilíbrio. É o que eu sempre trago, eu não tenho receita mágica, eu sempre digo isso. Mas para mim, para minha vida pessoal, minha vida profissional, eu digo tem a palavra equilíbrio. Porque quando eu estou em um extremo e outro, eu não estou pensando, eu tenho que entender o que está nessas entrelinhas do meio. Então eu preciso entender, e eu preciso não no sentido de obrigatoriedade, mas de conhecer, de estudar, de aprender. Até quando a gente quer renegar alguma coisa, eu não quero ser como fulano. O cérebro já fortaleceu uma outra coisa. Então, quanto mais eu bato naquele processo, mais o cérebro vai entender que é aquilo que eu quero. Então, ao invés da gente falar sobre o negativo, eu vou me inspirar em coisas positivas. Isso. Eu vou pensar naquilo que me interessa. Poxa, eu quero ser como, sei lá, como Divaldo, como Iracema, com um monte de gente. Então eu vou me incentivar positivamente, ao invés de mandar mensagem para meu cérebro, coisas como negativismo. Tem uma outra coisa que prende muito, que é a culpa. Substitua a culpa pela responsabilidade. A gente precisa se conectar com a nossa essência. Então, se ouvir mais, ouvir sua intuição, ressignificar seu passado, suas histórias, olhar com sabedoria, com amorosidade. Positivismo é a palavra da noite hoje, né? Acolher nossas emoções, os sentimentos e as lembranças que a gente tem do passado são do passado. Se eu ficar pensando no que eu sofri, no que eu deixei... Iracema mesmo já fez
alguns depoimentos que, né, maravilhosos e outras coisas que ela já fala no centro. Se ela ficar pensando em tudo que ela sofreu, ela não anda pra frente, gente. Quantas coisas eu já vivi também, quantas coisas cada um de vocês já viveram, se a gente ficar ali batendo na tecla de um monte de coisa, não desenvolve. Então, que a gente possa pensar positivamente. O que foi, foi. Ficou, ficou. Vai servir como experiência? Vai servir como experiência. Vai nos amadurecer? Vai. Vai trazer autorresponsabilidade. Eu preciso compreender que eu sou responsável pelas minhas escolhas, sou responsável pelaquilo que eu falo, que eu penso, que eu faço. E quanto mais eu aprender isso, mais eu vou me conectar. Ah, Luciana, então como é que a gente faz essa conexão? Autoconfiança, leveza, fluidez na expressão, alegria, curiosidade para a vida, incentivo num bom humor, vontade de brincar, de sorrir. Gente, eu digo para meus pacientes assim, quem tem filho, pega uma criança e vai brincar com a criança, porque a desculpa toda é a criança, né? Eu faço um monte de coisa que eu gosto com o Pedro, eu digo, porque eu tenho que brincar com meu filho, mas sou eu gosto, eu pulo amarelinha no shopping, eu brinco, porque essa não é por ele, é por mim. Ah, então você não é sério? Sou, mas eu tiro isso internamente. E uma frase que Iracema sempre traz: ser sério não significa ser hostil. Eu não preciso estar aqui toda empenada de um monte de coisa para dizer que eu sou séria. Inclusive, quando eu mostro essa minha face, traz para o outro uma conexão comigo. Poxa, é igual a mim. Quantas vezes nós não fazemos coisas que nos faz bem porque a gente se preocupa com o julgamento do outro? Quantas vezes a gente quer falar alguma coisa que é para o nosso bem e a gente não fala porque está se julgando com o outro? Quantas vezes a gente quer fazer coisas, mudar a nossa vida para um lado positivo e a gente não muda porque a gente está ali presa no lado negativo? Então, saborear a vida. Fazer conexão consigo mesmo é saborear a vida. A gente precisa acreditar que a gente pode ser feliz. A gente tem mania de achar, ai, não, né? Por que eu não posso ser feliz? Por que eu não posso vibrar minha felicidade? Por que eu não posso estar aberta para receber as bênçãos? Por que eu tenho que me vitimizar o tempo inteiro? E mais uma vez falando, repetindo, o positivismo é a palavra da noite. Eu não preciso me vitimizar, coitada de mim. Coitada não. Aconteceu? Massa. Doeu? Doeu. Mas eu tenho o poder de escolha, de viver a vida positiva. Se eu perdi alguém, eu perdi. Se foi por uma escolha, por uma separação, seja lá o que for, quem seja, amigo, cônjuge, quem seja, eu perdi, a pessoa também perdeu. Se foi por uma questão de perda, de falecimento, de desencarne, eu perdi emocionalmente. Desculpa, fisicamente, mas emocionalmente eu não perdi essa pessoa. Porque ela vive em mim. Mesmo que eu não acredite no espiritismo, porque a gente não está falando aqui só para espíritas, mesmo que eu não acredite no espiritismo, eu preciso acreditar no amor. Se eu estou doída por aquela pessoa que se foi, é porque eu amo, porque eu tenho saudade, como a gente falou no início. Então tem um sentimento positivo. Então será que esse amor morreu junto com a pessoa? Agora, se eu quiser ficar presa a quem foi, ao invés de me alimentar positivamente pelo amor que eu nutri por aquela pessoa, é um poder de escolha. A gente precisa se oferecer um convite para dizer assim, você merece. Vai para a plateia e participe da sua estreia, participe da sua conexão, participe do seu pensamento positivo. A gente precisa sair disso, virar a chave. Como é virar a chave, Luciana? É começar a controlar o nosso cérebro. É fácil? Não. Não é. O pensamento ele é rápido. Mas quando eu penso ao contrário, poxa, pensei aqui. Por exemplo, tem pessoas que sofrem, pessoas nós, né? Todo mundo, que sofre por uma coisa que nem aconteceu. Há pouco tempo, uma paciente estava assim, ai, Lu, ela está com 6 meses de gestação e ela dizendo que o filho dela ia nascer sem nada, porque por conta do Covid ela não conseguiu ir para a rua e pediu um monte de coisa na internet, com a greve do correio, um monte de coisa. Ela falou, meu filho vai ficar nu. Aí, por quê? Porque pode ser que ele nasce agora com 6 meses. Eu digo, mas sua gravidez tá ok? Tá. Tem a possibilidade? Tem. Mas você tá sofrendo por uma coisa que você tá criando. Ou seja, ela tá sofrendo por algo que ela tá criando. E eu tô dando esse exemplo, mas quantas coisas nós criamos e a gente sofre por isso, né?
Enfim, eu vou dar uma aceleração, senão não vai dar tempo, né? A gente acaba sendo vulnerável e essa vulnerabilidade nos deixa muito mais dependente do negativismo. A gente acaba entendendo isso como uma verdade. Ah, Lu, então você está dizendo que as pessoas gostam de viver no sofrimento? Não. As pessoas criticam o sofrimento, odeiam o sofrimento, querem sair do sofrimento. Mas ninguém olha para o lado positivo. As pessoas estão o tempo todo olhando para o sofrimento. Então, a massa de pão, quanto mais eu bato, mais cresce. Então, que eu possa olhar para a felicidade como uma responsabilidade minha. Porque o que eu mais vejo é que as pessoas buscam a felicidade instantânea. Buscam psicólogo, buscam centro, buscam um monte de gente. Porque eu quero sair daqui curado. Uma vez eu ouvi de uma das idosas lá do centro. Eu falei para minha vida toda para psicóloga e ela não resolveu nada. Mas não estou ali para resolver nada. Eu sempre digo para meus pacientes, eu não estou resolvendo nada da vida de ninguém. Eu estou aqui para acrescentar alguma visão que você veja se faz sentido ou não, para ajudar você ou não. Eu não sou a dona da verdade. E se eu soubesse receita mágica de ser feliz, eu estava feliz há muito tempo, ao 100%. Né? Então, não tem instantâneo. Não é uma receita. Aliás, se existe uma receita, é a praticidade, é a prática. Eu preciso praticar. Eu preciso entender que vai existir altos e baixos? Vai existir altos e baixos. Mas eu preciso praticar. Eu preciso entender onde é que eu quero. Eu quero ficar no alto ou eu quero ficar no baixo? Eu quero me conectar comigo mesma. Já parou para pensar que pessoas negativas dificilmente são felizes de verdade? E eu não estou falando aqui verdade, aquela felicidade, que a felicidade não é desse mundo. Mas por conta da felicidade não ser desse mundo, a gente se entende que a gente tem que ser infeliz. Claro, enquanto tiver alguém sofrendo, eu não vou ser feliz por completo. E o próprio Covid nos mostrou isso. Somos todos um. Cada um entenda como quiser. Mas eu preciso também compreender que eu também sou um indivíduo único dentro dessa totalidade. E a minha emoção positiva vai me tirar da lama. Né? O que muitas pessoas acham que é fanatismo, fé religiosa, eu tenho fé, eu tenho crença, eu tenho foco na minha vida. Quando eu boto um negócio ali, eu vou conseguir. Não importa o caminho, não importa a demora. A dificuldade é essa. As pessoas querem que você tenha receitas. Só que eu sei amor e a dor de ser Luciana. Você sabe o amor e a dor de ser Iracema. Só que as pessoas só querem um lado bom, só querem um mel. E por isso, vive um tempo todo no fel. Porque sabe o que é que acontece, Iracema? Ser feliz dá trabalho. Porque exige da gente um foco muito maior do que necessariamente a dor. Porque a dor a gente se coloca no vitimismo e a gente fica ali. Mas a felicidade não, a gente tem que suar o tempo inteiro, a cada momento, a cada dia. Eu digo que a gente vive igual aos alcoólicos anônimos. Venci mais um dia, venci mais um dia. Porque é o esforço, né? A gente se perguntar se eu estou enganjado no meu objetivo, se eu me concentro na minha felicidade, né? Então, é uma questão que a gente precisa ter realmente importância, concentração. A gente tem um outro lado do positivismo, além da concentração, é o se relacionar. Nós somos seres relacionáveis. Nós precisamos disso. E sofremos muito nesses meses e ainda estamos sofrendo com a saudade porque a gente está deixando de se relacionar com o outro. Mas existe uma coisa que muitas pessoas têm relações negativas. Então, vamos pensar aqui no carro na lama, né? Um carro atolado. Quanto mais ele bater, quanto mais ele rodar a roda, mais ele vai se atolar, mais ele vai ficar afundado. Mas se eu chego ali, eu pego um amigo, ou alguém conhecido, estranho que seja, pego uma corda e me puxa daquela lama ali. Eu não vou sair daquele contexto? Então, as relações negativas, as crenças negativas, as relações tóxicas e tudo isso tem o outro lado. Em vez de você focar no carro e ficar rodando ali o carro o tempo inteiro e se lamaçar todo, foque no lado positivo, foque na corda que vai te salvar. E eu não estou precisando que eu pense que o outro é a minha corda. Eu sou a minha própria corda. Que eu possa entender e construir boas relações comigo mesmo e o outro também. Porque nós precisamos fazer a via de mão dupla. Relação não é uma via única, é via de mão dupla. Seja ela profissional, seja ela de um trabalho voluntário, seja ela de carteira assinada, seja ela de mãe e filho, de irmãos. É uma relação de mão dupla.
Ah, eu sou obrigado a amar meu irmão. Meu irmão é aquele que é a pessoa pior do mundo para mim. Por que que eu preciso amar? Eu tenho que entender com aquele sentimento. Mas às vezes o que eu mais vejo é que as pessoas adoecem por acreditar que o amor é aquele amor adoecido. E eu tenho muito mais acrescentado que isso. O segredo do sucesso, ele é uma constância do propósito. Eu preciso do propósito para existir. É o que eu falei do foco. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho sonhos a realizar. E esses sonhos me trazem positivismo. Quando eu não tenho um sentido claro na minha vida, eu simplesmente acordo por acordar, trabalho por trabalhar, falo por falar, eu perco o sentido da vida. E se eu perco o sentido da vida, eu não tenho felicidade. Eu não tenho como falar coisas positivas, eu não tenho pensar como coisas positivas. Ter propósito nos afasta de pensamentos depressivos. O que eu mais ouço de meus pacientes depressivos é: minha vida está sem cor. E não precisa nem ser depressivo no extremo, não. Pessoas muito entristecidas, não tem foco, não tem cor na vida, não tem objetivo. Eu acordo para quê? Se todos os dias são iguais. Então eu preciso ter uma intimidade comigo mesma. Às vezes eu sou tão íntima do meu vizinho, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, mas eu não sou íntima comigo mesma. Ser íntima comigo mesma traz elevação. A gente eleva espiritualmente. E não estou falando de religião, estou falando de conexão com o alto, conexão consigo mesma, com o seu eu interno, né? Então, precisamos saber o que a gente quer realizar, né? Atingir o nosso objetivo, fazer acontecer, fazer com que o nosso cérebro entenda que eu quero coisas positivas, que eu desejo coisas positivas, e eu preciso falar positivo para que meu cérebro entenda isso. E nesse mundo tão louco, de um monte de gente que fala tanta coisa, e que a gente se conecta com esse tóxico. Espera, voltei. Então, um monte de coisa que a gente precisa pensar se eu estou ouvindo, se eu estou falando, se eu estou pensando ou se eu estou agindo positivamente, né? Entender também que o passado, como eu falei, passou. E a gente pode ressignificar. Até porque, minha gente, até onde eu saiba, ninguém vai pra rua hoje pensando assim: hoje eu vou fazer o meu pior, hoje eu vou errar, hoje eu vou criar meu filho péssimo. Duvido que as pessoas pensem isso. Toda atitude que a gente faz, nós pensamos primeiro no que vai dar certo. Agora, se não deu, foi o melhor que eu pude fazer por mim. Agora, se não deu e me entristeceu e me deixou para baixo, que eu possa pensar positivo para que da próxima vez eu faça diferente. Ninguém vai para a vida, ninguém vai para a luta, digamos assim, pensando em perder. A gente vai pensando em ganhar. E aí, minha última frase é: confie em si mesmo, mude seus hábitos, sua forma de falar, mude seus pensamentos, internalize o seu melhor, seja para a sua vida a sua melhor versão. Eu estou tentando fazer a minha melhor versão. Eu espero que eu esteja conseguindo. Claro que tem muitas coisas que estão ainda em construção, mas quem disse que eu quero estar construída? Se eu estiver construída, eu já cantei para subir, eu não quero estar construída 100%. Eu quero estar aprendendo. Eu quero aprender porque eu tenho fome de viver, eu tenho fome de vida, eu tenho fome de trabalhar. Me dá tesão em fazer com que os outros se sintam bem. Então, isso é o que eu trago para vocês hoje. Sintam-se desejados na vida. Não precisa do outro te desejar. Te deseje sua vida. Pense em coisas positivas, pense em vibrações positivas, em pensamentos, em imagens, em cores. Cores positivas para a nossa vida. Tá difícil? Tá. Vai passar? Vai. Como tudo na vida passa, como a gente cansa de dizer. Acolha o seu lado doído, mas fortaleça o seu lado positivo. Observe o que você fala, observe o que você pensa, observe o que você faz para você e para os outros. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Irá. É um prazer sempre falar pelo Centro Fraterno. Como eu canso de dizer, missão dada é missão cumprida. Tá tudo certo na Bahia. Nós é que agradecemos, Lu. Você congelou, mas sua voz continuou. Você deu seu Foi, porque minha mãe me recado. ligou aqui. Você deu seu recado até o final de uma forma muito bacana. Nós aqui te agradecemos. Eu particularmente te agradeço por ter aceitado aí o desafio de falar de positividade e como a gente precisa mudar isso. Como a gente precisa virar
o botão, né? Como a gente precisa entrar numa frequência melhor do que aquela que a gente, por vezes, entra. E você fez uma colocação bacana. Nós somos o que pensamos, somos o que falamos, não é? Então, essa energia que a gente joga, ela é que nos cria a nossa aura, ela é que faz a conexão, entra em frequências, por vezes, muito negativas que estão ao nosso redor, e a gente termina assimilando. Oi, meu lindo, eu estou ouvindo você falar, estou vendo, mas estou ouvindo. É meu bichinho que está aí, né? Meu netinho. Então, eu estou lhe escutando, estou lhe ouvindo. Então, você acabou de rir aqui. É isso que a gente precisa fazer. É mudar essa frequência e, mudando ela, a gente vai se ligar a outras frequências positivas. Tudo é possível àquele que crê. Quando nós falamos que a felicidade não é desse mundo, mas nós temos uma forma possível de ser feliz, sim. Né? Não da forma que a gente pensa, sem problemas. Gente, ser feliz não é não ter problemas. Não ter problemas nem quando a gente se desencarna, para de ter problemas. Sim. Porque eles existem na realidade para nos ensinar, para nos fortalecer. Os problemas, falando assim vulgarmente, nos faz correr atrás. Não é? Nos faz, porque problema não é para você só ficar pensando nele de forma negativa. Não. Os problemas, eles estão aí para serem resolvidos. E quando a gente não resolve, ele já está resolvido, né? Então, quando não tem solução, ele já foi solucionado sozinho. É isso aí que precisa entender. É que você pode sofrer por uma situação, ou você pegar aquela situação como aprendizado e seguir sua caminhada. É isso que a gente está aqui tentando falar. É isso que a Lu fez uma colocação aí fantástica. Vamos falar positivamente. Vamos pensar positivamente numa frequência alta de amor, de positividade, vibrar nos nossos potenciais, e nós podemos muito. Jesus já me dizia, podes fazer o que eu faço e muito mais. Claro que nós não acreditamos em Jesus, né? Mas ele precisa acreditar. Então, você veja, a pandemia está aí. Eu gostaria muito que o mundo se reunisse também para outras situações, né? Mas as pessoas se reuniram, os cientistas se reuniram, mundialmente falando, e aí surgiram a vacina, inclusive estudos vários outros sobre genoma, etc. Então, nessa doença que nos paralisou a nível mundial e não só pontual, mas a nível mundial, nos fez crescer. Sim. Olha como as dificuldades, elas nos fazem para frente. Não é? Então, onde descobre a vacina, vai morrer todo mundo. Não tem cura, não tem remédio. Então, aconteceu que os cientistas do mundo todo foram estudar, foram correr, foram perder as suas noites, né, tentando achar cura, tentando ver como era esse vírus, por que ele se multiplicava tanto, quais os órgãos, etc. E nessa corrida... Fale, Lu. E uma coisa ainda, que a gente até falou na segunda-feira no estudo, é que é como se estivesse voltando, né, para a nossa caixinha mesmo. Então, algumas pessoas... a gente nunca se falou tanto em tantas pessoas orarem no mesmo tempo, com o mesmo pensamento, com pensamento positivo, que até a Ave Maria, que era tão costumeiro das pessoas 18 horas ouvir,
o pensamento estava tão acelerado de que as pessoas não estavam se conectando mais consigo mesmo nem com a espiritualidade. E mais uma vez falando, ninguém está falando aqui de religião. Não. Estamos falando do alto, Tá da crença, da fé. Estamos falando de fé. Então, hoje, o que a gente falou até no estudo, algumas pessoas retornaram para o seu interno. E muitas vezes, aí falando um pouco da minha profissão, é por isso que as pessoas estão um pouco angustiadas, porque precisaram se ver, precisaram se olhar. E está se falando muito sobre autoestima, está se falando muito sobre o pensamento positivo, está se falando muito em orações, está se falando muito em curas. Então, eu tenho certeza que o cosmos agradece, a natureza está agradecendo muito, e nós, mesmo no sofrimento, um dia iremos entender tudo isso e iremos agradecer pela oportunidade de estar passando por tudo isso, como toda dificuldade. Eu, pelo menos, às vezes minha dificuldade é difícil, né, passar, mas quando passa, eu digo muito obrigada a Deus por me proporcionar isso, porque foi isso que me amadureceu. Muito obrigada pelas pessoas que me deram não, porque foram elas que me jogaram para frente. Mas muito obrigada por a todas aquelas que me acolheram, porque foram por elas que foram meus muros. Então, ser grato à vida, ser grato à dificuldade, não é dizer que a vida é linda. É você assumir que tem coisas que não tá legal, mas que vai funcionar. O Covid está aí, a vacina está aí. Ore mais, se conecte mais, se ame mais, enfim. Isso é recado aqui. Jesus te abençoe. Então, meus irmãos, esse é aquele nosso momento onde nós vibramos através das águas. E os mentores amigos que estão e estarão sempre conosco através da luz do Mestre Jesus. Faça a sua conexão com o alto, com esse Pai de amor que não nos abandona nunca. Que a sua luz nos chega através dos mentores amigos, dos nossos irmãos espirituais, dos nossos irmãos das estrelas, aqueles espíritos abnegados que amam o nosso planeta e sabem o quanto é difícil a encarnação aqui, esse nosso aprendizado. Então, vibremos ao Pai, Criador da vida, que Ele ilumine a todos esses irmãos que agora criam esta frequência de amor. Mentalize qual a sua dificuldade. Se você está vibrando com as águas, uma garrafa de água, um copo de água, eles serão modificadas as suas moléculas, pois há uma vibração em forma de luz, que se faz a todos aqueles que entram nesta frequência agora. O nosso irmão Fernando Randolfo é o irmão espiritual que coordena o magnetismo no Centro Fraterno. Nosso irmão Flecha Ligeira com a sua flecha de luz. Eu sinto agora, neste momento, como se ele irradiasse a sua flecha e o círculo de luz abraçasse a todos que estão nessa frequência. Não importa onde você esteja, a cidade, o país, não importa aonde você estiver. O que importa é você estar conectado nesta frequência de agora. De amor, de cura, de equilíbrio, de centralidade. O nosso irmão Fernando Randolfo está ladeado com vários outros irmãos. Flecha Ligeira, muitos caboclos, pretos velhos, os espíritos de ciganos, com a sua dança curativa e curadora, que se fazem nesse período também conectados nesse trabalho. Mentalize. Alargue a sua fé. E se deixe fazer o milagre do amor em todos nós.
em todos os corações, em todos os seres pensados. Permita-se envolver. E você pode, se quiser depois, ser envolvidos neste momento por esta vibração de luz, de paz, de amor, que equilibra, que acalma. É esta vibração de amor que o Pai nos permite e que tem a vibração de amor de Jesus, o Mestre dos Mestres, que ajuda nesta tarefa, que está ajudando a todos esses espíritos benfeitores, independente de processo religioso. Somos todos irmãos e necessitamos sempre da fraternidade, pois assim seremos fortes. Fortes numa frequência, numa vibração positiva. A negatividade gera doenças, irmãos. Por isso essas falas se faz tão oportunas, para que acorde dentro em teu ser o potencial que tendes tu de acender a tua luz e de envolver a todos. Estejas onde estiver, busque o amor. Esteja passando o que estiver, nunca perca a tua fé. Estejas sempre na vibração do Mestre Jesus e do Pai Criador do amor. E assim seja. Beijo a todos. Bem, meus queridos, nós estamos chegando ao final de mais um encontro fraterno. Sábado estaremos aqui novamente, que seriam os dias de palestras doutrinárias, quintas às 20 horas e aos sábados às 18 horas. Então, sempre no sábado teremos a vibração das águas com consórcio dos mentores amigos. Após a vibração, podem tomar a água. Se você toma algum remédio, você pode utilizá-las. Pode guardar na geladeira. As vibrações não vão sair correndo, viu? Então, essa água que você vibrou, ela faz parte dessa frequência de amor. Jesus, coração de todos vocês. Eu amo esses momentos. Eu me sinto muito, muito feliz em estar com vocês. Jesus abençoe e até sábado nós estaremos juntos novamente. Fiquem em paz. Saudade. Tchau. Boa noite a todos.